Neste vídeo, vamos explorar dois momentos fascinantes do Evangelho de Marcos. Primeiro, os desafios que Jesus enfrentou com sua própria família e como ele redefiniu os laços familiares em termos espirituais. Em seguida, mergulharemos nas parábolas de Jesus, especialmente na parábola do semeador, examinando as diferentes interpretações e a poderosa mensagem de perseverança diante das dificuldades. Acompanhe enquanto desvendamos essas passagens e descobrimos as profundas lições que elas nos oferecem sobre fé, lealdade e a natureza do reino de Deus. Os verdadeiros parentes de Jesus. Neste trecho, Marcos retoma a tensão entre Jesus e sua família, explorando as implicações práticas de quando a lealdade ao reino de Deus é confrontada pela família imediata do indivíduo. Os primeiros conflitos entre Jesus e seus familiares surgem de forma abrupta. Jesus, de maneira eficaz, redefine a importância de sua família nuclear. Como esta é uma história de pronunciamento, o foco recai sobre a declaração do versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. É crucial reconhecer o papel fundamental que a família desempenhava no contexto cultural do século I. Um indivíduo isolado, sem recursos familiares ou vínculos de família, era algo inimaginável. A identidade pessoal estava intrinsecamente ligada às relações familiares. Rejeitar a família ou ser rejeitado por ela significava, em termos sociais, um verdadeiro suicídio, pois alienava as conexões que tornavam possível a vida em comunidade. Portanto, ao redefinir o conceito de unidade familiar, Jesus propõe um desafio que colide com um dos valores mais básicos da sociedade daquela época. A primeira pergunta que surge é: o que motivaria um movimento tão escandaloso? No entanto, essa pergunta pode ser limitada em sua perspectiva. É mais preciso considerar que a lealdade à comunidade cristã redefiniu a natureza da família. Em diversos momentos, Marcos descreve as tensões entre Jesus e aqueles mais próximos a ele, como também as dificuldades enfrentadas pelos discípulos com suas próprias famílias. No discurso do Monte das Oliveiras, Jesus profetiza que esse tipo de conflito será parte da perseguição futura, algo que a igreja de Marcos provavelmente já estava experimentando. O ponto central é que os conflitos familiares já eram uma realidade para Marcos e seus leitores. Em Marcos 10 versos 29 a 31, Jesus promete que aqueles que perderem suas famílias ganharão 100 vezes mais. Aqui, ele reforça que aqueles que perderam sua família reencontrarão na pessoa dele mesmo. Com essa promessa grandiosa, Jesus assegura aos que estão ao seu redor, e implicitamente ao leitor, que embora o custo do discipulado seja alto, as recompensas são ainda maiores. Parábolas, e um milagre, de promessa em Marcos 4 do verso 1 a 34. Esta seção, que contém as parábolas de Jesus, tem sido objeto de intensos esforços interpretativos, superando até mesmo a narrativa da paixão de Marcos em termos de debate acadêmico. A razão para isso é clara: a cronologia dos eventos é nebulosa, e existe um intenso debate sobre se a alegoria presente nos versículos 13 a 20 foi originalmente pronunciada por Jesus ou se é uma interpretação de Marcos sobre a parábola. Os detalhes alegóricos desses versículos parecem alterar o foco da mensagem central da parábola. Se esses versículos forem removidos, o que permanece pode sugerir um significado diferente. As parábolas de Jesus sempre despertaram grande interesse, especialmente entre aqueles que buscam entender seus ensinamentos. Contudo, esse interesse levou muitos estudiosos a analisá-las fora do contexto literário dos evangelhos, o que frequentemente ocorre com as parábolas de Marcos 4. O resultado é que os intérpretes impuseram conclusões derivadas de um estudo abstrato das parábolas ao texto de Marcos, muitas vezes sem considerar o contexto maior. Um resumo desse procedimento interpretativo seria algo assim:
Primeiro, retiram-se os versículos 10 a 12, argumentando que eles refletem um momento diferente, em que Jesus estava sozinho com seus discípulos. Em seguida, removem-se os versículos 13 a 20, considerados como comentários de Marcos sobre a tradição. O que resta é uma coleção de parábolas que compartilham o tema do sucesso do Evangelho, apesar das adversidades, um tema encontrado em outros ensinamentos de Jesus. As seções omitidas são vistas como interrupções inconvenientes, ao invés de serem reconhecidas como comentários valiosos que Marcos usou para instigar o leitor a perceber outras nuances no discurso de Jesus. De fato, o tema do sucesso, apesar das tragédias, é certamente presente aqui e tem levado a uma compreensão genuína. No entanto, esse procedimento interpretativo padrão também falha ao obscurecer outra dimensão dessas histórias, que, na minha opinião, é igualmente significativa e possivelmente mais alinhada com a compreensão de Marcos sobre as parábolas. Vamos abordar a questão por outro ângulo. É indiscutível que Jesus contou a parábola do semeador e que Marcos a transmitiu basicamente como a recebeu. Mas o que levou à inclusão dos versículos 10 a 12? O que capturou a atenção de Marcos não foi apenas o sucesso do reino de Deus, mas também as inúmeras razões pelas quais as pessoas abandonam a fé. De fato, este é um tema recorrente em Marcos. Não é surpreendente que Marcos tenha captado essa nuance na parábola e a tenha enfatizado em sua narrativa. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus nos textos do Evangelho de Marcos, somos convidados a reconsiderar nossas prioridades e lealdades. Jesus nos desafia a expandir nosso conceito de família e comunidade, indo além dos laços de sangue e buscando uma conexão mais profunda com aqueles que compartilham da vontade de Deus. As parábolas que ele contou nos lembram que o caminho do discipulado não é fácil, mas que a perseverança, mesmo em meio às dificuldades, é recompensada com um crescimento espiritual que transcende as dificuldades terrenas. Essa reflexão nos convida a examinar como estamos vivendo nossa fé hoje. Estamos verdadeiramente comprometidos com a vontade de Deus, colocando-o acima de todas as outras coisas? E, mais importante, como podemos continuar a semear a fé em nossos corações e nos corações daqueles ao nosso redor, para que ela floresça e dê frutos, mesmo em tempos difíceis? Essas perguntas são fundamentais para nossa caminhada cristã e nos motivam a seguir firmes na jornada da fé. Ao final dessa jornada pelos ensinamentos de Jesus, vimos como ele desafiou as normas sociais e familiares de sua época, mostrando que a verdadeira família é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Além disso, as parábolas revelam a importância de perseverar na fé, mesmo diante das adversidades. Espero que essas reflexões tenham enriquecido sua compreensão do Evangelho de Marcos e inspirado você a aplicar essas lições em sua própria vida. Obrigado por assistir, e até a próxima!